sentindo isso, não perca aquilo que o Senhor tem para falar ao teu coração. Eu queria te convidar a abrir as vossas Bíblias no livro do profeta Jeremias, no capítulo 1, versículo 11. Jeremias, no capítulo 1, versículo 11. Aleluia. Se você tem condições de compartilhar essa mensagem com alguém, divide aí a sua Bíblia com alguém que está aí do seu lado. Se você tiver alguma dificuldade, peça ajuda aí os diáconos. Meus irmãos, nessa noite, o Senhor, Ele deseja tratar os nossos corações. E o tema dessa noite é alinhando a visão. Fala com o seu irmão, o tema é alinhando a visão. E falando de visão, né? Eu fiz uma pesquisa, eu procurei no site SEGES, a fonte é o site SEGES, o Portal Nacional de Seguros, e é um portal de seguros de saúde, e eles tiraram uma estatística do IBGE, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e lá eles falaram que mais de 50 milhões de pessoas usam óculos diariamente no Brasil. Eu sou uma delas. Tayane é uma delas. Quantos aqui usam óculos? A grande maioria. O Ellison levantou a mão e ele não está usando óculos. O Rodrigo também deveria usar e não usa. Pois é, muita gente precisa de óculos e não usa. Você sabia que você está prejudicando a sua visão? Você está fazendo com que ela fique pior quando você ficar mais velho? Vai piorar a visão. Então eu digo para você, procure oculista para você fazer o seu óculos, utilizar o seu óculos. A OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, ela revelou que cerca de 2 bilhões de pessoas em todo o mundo apresentam algum tipo de dificuldade na visão, algum tipo de problema. E eu separei aqui os 4 mais comuns. Você também pode até conhecer esses problemas, que é a hipermetropia, que é a perda de nitidez por objetos próximos. A miopia, que no caso é o meu problema, eu tenho dificuldade de enxergar de longe. Se eu tirar meu óculos, todo mundo fica embaçado, gente. Eu não consigo ver o rosto de ninguém. E aí quando eu coloco meu óculos, dá um alívio. Eu vejo o rosto de todo mundo perfeitamente. E o astigmatismo, que é a dificuldade de enxergar tanto objetos de longe quanto objeto de perto. E a presbiopia, que na verdade ela é muito conhecida como a vista cansada. Muita gente ouve falar por aí a tal da vista cansada. Ela acontece aos 40 e 45 anos de idade. O pastor Rodrigo, ele enxergava perfeitamente. Mas aí, agora o irmão aqui precisa usar um óculos. Ele não está usando, quebrou. Mas ele deveria usar o óculos porque ele tem a tal da vista cansada. Que a partir de uma certa idade, querendo ou não, você querendo ou não, os seus olhinhos vão ficar cansados e você vai precisar de um óculos para descansar a sua vista. E a minha história, não sei se com vocês foi assim, mas a minha história com óculos, eu vou contar aqui rapidamente. Eu, na verdade, eu achava que a minha vida estava normal, né? Eu achava que estava tudo bem, porque até então eu nunca tinha usado um óculos. Sendo que chegou um dia que eu estava no ponto de ônibus para poder ir para o trabalho. Isso era de noite, estava escuro, eu trabalhava à noite. E aí eu avistei bem de longe um ônibus vindo. Sendo que agora utiliza aqueles letreiros de luz, né? E aí eu olhando o ônibus chegar, só que eu comecei a forçar. Eu tentava abrir o olho, eu fechava, abria, não conseguia enxergar. Ao
ponto de eu pedir ajuda para alguém que estava lá no ponto para falar: moça, qual o ônibus que está vindo que eu não estou conseguindo enxergar? E aí a pessoa me falou: olha, é o Pavuna. Eu falei: então é meu ônibus. Eu estava dependendo de pessoas para eu poder enxergar. Só que até aí, eu falei: tá bom, né? Depois deve ser coisa da minha cabeça, né? Deve ser coisa da minha cabeça. Deve ser algum problema, depois vai melhorar. Só que aí eu trabalhando, eu estava sentada trabalhando, e aí tinha um banner de frente para mim, e aí me pediram para ler o que estava escrito nesse banner. Ele estava mais ou menos na distância lá da porta. Eu não conseguia ler nada. Eu tentava juntar as palavras, eu falava: gente, é só comigo? E eu perguntava: gente, vocês estão conseguindo enxergar? Aí eu tampava um olho, via o outro. Eu falei: gente, eu acho que não estou enxergando, acho que eu estou com problema de visão, não é possível. Vou procurar um oculista. E aí eu fui até o oftalmo e realmente eu fui diagnosticada com miopia. Talvez você precisa de óculos, talvez você precisa ajustar a sua visão e você não sabe, ou talvez até sabe, mas não procura ajuda. E é justamente nessa noite é o que vamos falar, sobre alinhar a nossa visão. No capítulo 1 do profeta Jeremias, no capítulo 11, diz assim, ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo: que é que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. Deus, ele lança uma pergunta aqui para o profeta Jeremias. E qual é a pergunta que ele lança? O que é que você vê? E essa pergunta que ele lançou, ele fez a pergunta, mas de pronto o profeta, ele respondeu. O que ele responde? Vejo uma vara de amendoeira. E aí logo abaixo, no versículo 12, o que o Senhor fala para o profeta? E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Pergunta aí para o seu irmão aí que está do seu lado. Pergunta a ele: como está a sua visão? Você está conseguindo ver bem? Essa é a primeira lição que a gente tira nesse texto. Essa é a primeira lição que você precisa entender nessa noite. Você precisa ter a sua visão ajustada para que você consiga enxergar aquilo que o Senhor deseja fazer na sua vida. Você precisa estar com a sua visão correta, perfeita, para que você veja aquilo que o Senhor está fazendo. Mas que visão é essa? Eu falei aqui da nossa visão física, nossa visão ocular, mas aqui o que Deus, ele deseja tratar com você é sobre uma visão muito além, é a visão espiritual. Como está a sua visão espiritual? Não sei quando foi, mas parece assim, em algum momento a gente deixou de enxergar as coisas com um olhar espiritual. Essa situação ontem aqui com o meu afilhado Pedro, o Pedrinho, ele caiu, machucou. Nós aqui entendemos que algo espiritual estava acontecendo. Mas o Senhor, ele nos mostrou, a partir do momento em que houve a situação, todos nós olhamos, vimos que precisava de quê? De um médico. Precisava que levasse a ele para um atendimento de pronto-socorro. E prontamente nós levamos ele para o pronto-socorro. Só que logo em seguida, nós nos reunimos aqui atrás e começamos a orar. E começamos a profetizar que nada poderia impedir o que o Senhor ia fazer aqui nessa noite, que nada poderia parar o propósito que o Senhor tinha para realizar aqui nessa noite, porque Satanás, eles sabiam que vidas iriam se render, que vidas iriam entregar a sua vida. Então a todo momento Satanás, ele se levanta, meu irmão. A todo momento Satanás,
vezes ele se levanta na sua vida para tentar fazer você parar, para tentar fazer você desistir. Mas você precisa olhar com um olhar espiritual, ajustar a sua visão, ajustar a sua vista com aquilo que o Senhor está fazendo. E isso me lembra uma história lá em 2 Reis, no capítulo 6. Você não precisa abrir não, mas anota aí. Em casa você dá uma lidinha. Em 2 Reis, no capítulo 6, no versículo 8, ele conta a história que o rei da Síria, ele estava em guerra com o povo de Israel. E ele tramava, ele arquitetava planos para montar acampamento, para que quando o povo de Israel passasse, eles conseguissem pegar o povo. E todas as vezes que o rei ele montava essa estratégia, eles nunca conseguiam, porque o povo nunca passava. E aí o rei da Síria, ele começou a perguntar: gente, o que está acontecendo? Não é possível, tem alguém entre nós aqui nesse exército que é o traidor. Alguém está falando os nossos planos, as nossas estratégias para o povo lá. E aí o conselheiro do rei, ele chegou para o rei da Síria e falou: olha, meu senhor, na verdade não tem ninguém aqui com o seu traidor não. Na verdade tem ninguém aqui contando as histórias para ele. Na verdade existe um homem de Deus lá em Israel, que o Senhor conta para ele todos os segredos, inclusive aquele que você fala no seu quarto. E quem era esse homem? Profeta Eliseu. Profeta Eliseu. Deus, ele fazia uma fofoca para ele, contava os segredos. E ele contava e revelava os segredos do profeta. Só que o rei, ele ficou furioso. Ele ficou revoltado com aquilo. Ele mandou capturar o profeta Eliseu. Ele mandou pegar e ele ajuntou todo o exército. E ele mandou capturar o profeta Eliseu. E aí, no anoitecer, eles descobriram que Eliseu estava na cidade de Datã. E aí, no anoitecer da noite, quando ninguém estava enxergando nada, quando ninguém estava vendo nada, quando estava tudo escuro, eles prontamente atacam para pegar o profeta Eliseu. E aí, o servo, Eliseu, ele tinha um servo, e o servo estava em casa. E aí o servo, ele resolve sair de casa. E quando ele sai de casa, ele abre a porta, ele está de cara com um exército cheio de cavalos, cavaleiros montados, armados. E ele olha aquela situação, ele entra para dentro de casa e ele começa a gritar: Eliseu, tem um exército lá fora, Eliseu, querendo nos capturar, querendo nos matar, querendo nos ver mortos. Eliseu, o que a gente vai fazer, Eliseu? O que será da nossa vida, Eliseu? Para onde a gente vai, Eliseu? E aí Eliseu falou: ah, moço, ah, servo, aquele que está conosco é muito maior, é muito grandioso com aquele que está com eles. E aí o profeta Eliseu, ele faz uma oração. A gente evita, né, fazer oração quando a situação está pegada, quando o problema está na sua frente. A última coisa que a gente pensa é em orar. E aí o profeta Eliseu, ele ora: Senhor, abra a visão desse homem para que ele veja. E aí a visão daquele servo foi aberta. E quando ele viu, ele olhou e tinha um exército de anjos com cavalos e cavaleiros com espadas desembainhadas, pronto para atacar, pronto para defender, pronto para ir à frente. Se você olhar, se você parar para orar e pedir: Deus, abra a minha visão, Ele vai abrir. Ele vai abrir sua visão e você vai enxergar. Mas às vezes a gente fica desesperado, a gente fica aflito, a gente fica apavorado, a gente fica perturbado e a gente esquece totalmente que existe um Deus maior de qualquer adversidade, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Meu irmão, não se engane.
Eliseu, ele estava com a sua visão muito aberta. Ele estava enxergando muito bem. E o que ele pede? Ele pede para abrir a visão daquele servo. Não se engane, existem pessoas com quem você anda que vai definir qual é o tipo de visão que você precisa ter. Você entendeu isso? Olha para o teu irmão e fala para ele: existem certas pessoas que vai definir qual é o tipo de visão que você precisa ter. Mas voltando lá para o texto, lá em Jeremias, o mais interessante, o que me despertou, o que saltou no meu coração, quando eu estava lendo essa mensagem, é que o profeta Jeremias, ele viu uma vara de amendoeira. Não sei se você conhece muito bem a vara de amendoeira, mas existem a vara de amendoeira, que é a vara oriental, que é lá dos árabes, lá a vara lá dos judeus, e tem a nossa vara de amendoeira. A nossa vara de amendoeira, a nossa árvore de amendoeira, não sei se você já viu, é uma árvore que ela é igual um chapéu, e ela tem umas folhas desse tamanho assim, ó. Ela é assim, e ela, não sei se vocês já viram, tem umas folhas gigantes, uma folha bem grande. Essa é a nossa vara, essa é a nossa árvore de amendoeira. Só que lá no Oriente, a vara de amendoeira é justamente essa aqui, que a nossa evangelista Ana Paula produziu e fez para que você pudesse ver exatamente como era a vara de amendoeira que Deus estava mostrando para Jeremias. Era exatamente essa. E o interessante é que essa vara de amendoeira, Deus ele estava utilizando ela, na verdade, como um símbolo. Deus ele estava querendo falar algo para aquele profeta. Ele estava querendo revelar algo para ele. Por quê? Porque, na verdade, essa amendoeira, ela tem um significado. Estava pesquisando o significado da palavra no hebraico original. Ela se chama shaked. O nome dessa árvore é shaked, que significa despertadora. Essa árvore se chama despertadora. Olha para o teu irmão e fala para ele: despertadora. E por que despertadora? Essa árvore, na verdade, ela é conhecida porque ela é a primeira árvore que ela acorda, que ela desperta no fim do inverno e no início da primavera. Meus amados, quando eu estava lendo essa palavra, quando eu estava lendo essa mensagem, Deus falou grandemente ao meu coração, e foi exatamente há 2 semanas atrás. E há 2 semanas atrás, no dia 23 de setembro, findou-se o inverno e nós entramos em uma nova estação. Qual estação? A estação da primavera. E quando eu li aquela mensagem, quando eu fui procurar o significado de amendoeira, que é despertadora e que ela desperta no fim do inverno e no nascer da primavera, eu falei: meu Deus, olha o que o Senhor está tratando ao nosso coração, olha o que o Senhor está falando conosco nessa noite. O Senhor, Ele quer te despertar para aquilo que Ele está vendo. Ele quer te despertar para aquilo que Ele vê. Você precisa ver o que Ele está vendo. O que Deus Ele vê, meu amado, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e nem chegou ao coração do homem aquilo que o Senhor tem preparado. É muito mais, é muito além do que pedimos. É muito mais, é muito além do que pensando. Talvez você chegou aqui nessa noite sem expectativa do seu amanhã. Talvez você chegou aqui nessa noite sem esperança. Talvez você chegou aqui nessa noite querendo desistir, querendo parar, sem forças. Mas o Senhor, Ele quer te falar aqui: desperte. Você precisa despertar para os planos que Ele tem para
você, para os planos que Ele tem para a sua vida. E os planos que Ele tem é planos de paz, é planos de prosperar, é planos para te dar um futuro melhor. Meu amado, a primavera chegou, é tempo de florescer, é tempo de despertar, é tempo de acordar, é tempo de você ver aquilo que Deus está vendo, de você enxergar os planos que Ele tem para a tua vida. É tempo de você despertar. Existe novidade. Ah, meu amado, existe novidade para você. É tempo de florescer. É tempo de boas notícias. Boas notícias. Nessa manhã mais cedo eu ouvi uma notícia que deixou meu coração alegre, feliz. Depois nosso irmão Júlio vai contar o testemunho. Vou deixar para ele contar o testemunho. Mas foi uma boa notícia. É tempo de novidade. É tempo do novo de Deus. O novo de Deus chegou para a sua vida. Olha para o teu irmão, fala para ele, olha no fundo dos olhos dele e fala: o novo de Deus chegou para você. O novo de Deus chegou para a sua vida. Desperte, meu irmão, desperte. É primavera, é algo novo, é novidade, é coisa nova. Isaías 43, no capítulo 18. Não precisa abrir não, só ouça o que a palavra do Senhor diz aqui nessa noite. Ele diz assim, ó: esqueça de tudo. Esqueça de tudo. O inverno já passou. O tempo de sequidão já terminou. O tempo de não ter frutos já acabou. Agora é tempo de novidade. Ele diz assim, ó: não tem nada comparado com o que eu vou fazer, pois eu estou prestes a realizar algo novo. Sabe o que ele diz? Ele diz assim, ó: vejam, vocês não percebem? Eu já comecei. Eu vou abrir um caminho no meio do deserto para você passar em seco. Existe novidade para você, meu amado. Existe o novo de Deus para você. Se coloque-se de pé nessa noite. Existe novidade, existe vida. Desperte para o novo de Deus. Aleluia. Esse momento